Gênesis 17, versos 1 ao 18, verso 15. E a partir do capítulo 17, nós temos uma mudança aí na história de Abraão. E os irmãos perceberam, tanto na história de Abrão e Saraí, então os irmãos perceberam a mudança na leitura. E gostaria que os irmãos então pudessem pensar que mudança foi essa, dentro do capítulo 17 até o final da leitura. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa, e o comprado por dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a aliança. Disse também Deus a Abraão: A Saraí, tua mulher, já não lhe chamarás Saraí, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com os seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecer-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz. Neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Enfim desta fala, com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia.
E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os homens nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da tenda e no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 milhas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado e que se apressou em preparar. Tomou também coalhada e leite e novilho, que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde ela está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo: depois de velha e velho, também no meu Senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que ri. Pergunta, 2 pelo menos, do que a gente leu aqui, irmãos. Qual foi a mudança no capítulo 17 mesmo? Duas mudanças bem claras no capítulo 17. Quais foram? Deus mudou o nome de Abrão. O nome do personagem inicial é Abrão. Agora o nome dele, a partir desse capítulo, chama-se Abraão. E outra mudança? Sarai. Agora passa a ser Sara. E é interessante que essa daí a gente vai esperar, o pastor Bruce vai começar a explicar, mas tem aí que os anjos, eles dizem: e disse o Senhor: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo que não passe do teu servo. Abraão pede mercê agora. Será que Abraão está pedindo para a filha do pastor Bruce ficar lá com eles? Mercê? Não. O que significa mercê? Alguém sabe dizer o que significa mercê? Deus? Misericórdia. Misericórdia de Deus. É isso. Todos. Era uma pegatina, né? Mercê. Vamos baixar as cabeças em oração e falar com o Senhor. Pai, te somos gratos por este texto da tua preciosa palavra. E agora, diante da tua palavra, nós estamos aqui para pedir compreensão da tua palavra, daquilo que foi lido. E não somente compreensão, mas que possamos aumentar no conhecimento da tua pessoa. E que assim o Senhor também nos capacite para toda boa obra na qual o Senhor nos tem chamado. E nós rogamos isto
Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos olhar o Deus de Abraão se revelando como o Deus do impossível. O Deus do impossível. Só a fim de que vocês compreendam um pouco mais da coisa, porque nós aqui dentro de poucas semanas vamos passando pela história de Abraão, mas na realidade Deus chamou ele e ele chega na terra prometida quando ele tem 75 anos de idade. Deus tinha dito a ele: saia da tua terra, vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. E ele disse: os que te abençoarem, eu vou abençoar, eu vou te dar essa terra. Também os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Nós vimos ele e Ló se separando. Abraão sendo um homem de Deus, ele está disposto, pronto aí para ceder os direitos para o seu sobrinho, mesmo que em termos de direitos normais, a gente pensaria que Abraão teria o direito, mas ele cedeu para o outro a fim de não ter contenda. No capítulo 14 nós vimos ele com coragem, quando homens maus vieram e tomaram os bens de Ló e dos da sua cidade e lavaram. Abraão foi atrás, recolheu de volta o que tinha sido tomado, levou muita coragem para fazer isso, mas nas duas ocasiões ele agiu diferente do que normalmente um ser humano faria, e justamente por causa do seu relacionamento com o Senhor. Em 15, nós vimos mais sobre a promessa de um filho que Deus prometeu que daria a Abraão. E prometendo-lhe este filho, nós vimos aquele versículo importante em 15:6. Abraão, ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. A justificação vem do Senhor. Ele faz isto para aquele que crê nele. E fez isso com Abraão, colocado então a justiça de Cristo na conta dele. Nós vimos que no decorrer dos anos, passa 10 anos, e nada de aparecer filho para poder formarem uma nação. E Abraão e Sara, eles inventam um meio humano de terem um filho por meio de uma serva, e acabou dando muito problema, né? Muito problema. Esse filho nós vamos ver mais sobre isso mais para frente. Mas agora chegando no capítulo 17, nota bem onde começa. Quando atingiu Abraão a idade de quê? 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, e assim por diante. Então, em outras palavras, desde quando ele chegou na terra até esse momento, tem passado quantos anos? 24 anos. É a maioria da idade de alguns de vocês, não é? Quase a vida toda. E Deus tem aparecido a ele de semana em semana durante esse tempo, ou até de ano em ano. Não, ele também não tem uma Bíblia. Até no capítulo 16, o que tem de aparecimento do Senhor, lá é Deus aparecendo e falando com Agar,
No 15, nós vimos Deus falando com ele. Não sabemos exatamente quanto tempo tinha passado. E teve outras ocasiões, mas não foi essas coisas todas que Deus apareceu a ele, não. Então, já tem passado 24 anos. E Deus aparece a ele e diz: eu sou o Deus, o quê? Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus vai, no decorrer do tempo, demonstrar algumas coisas em relação ao fato que Ele é todo-poderoso. Ele diz então a Abraão, ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Jesus, aliás, disse essencialmente a mesma coisa. Em Mateus 5:48, ele disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O padrão de Deus não é a gente ser melhor que os outros. O padrão dele não muda. O padrão sempre é a perfeição. E isto em todo o tempo. Abraão já sabia que Deus era o Todo-Poderoso? Sim, já. Porém, muitas vezes nós precisamos de lembranças atuais à nossa situação deste fato. Deus então diz a ele, no versículo 2, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Em resultado disto, Abraão faz o quê? No versículo 3, ele se prostra adorando a Deus, mostrando a sua reverência a Ele. E nessa hora Deus então continua falando a ele, e a maioria do texto, até o versículo 21, é Deus falando. Quando Deus fala, nós temos muito que nós podemos aprender daquilo que ele diz. Deus diz: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas multidões. Numerosas nações. Agora, ser pai é algo que Abraão e Sara desejam, né? É isso que eles sonham em ser. Mas vai passando o tempo e não aparece um filho. A questão de aliança do Senhor com Abraão é algo central quanto à importância aqui neste texto. Deus não somente promete dar a ele um filho, ou só formar através da descendência dele uma nação, mas muitas nações. E ele diz então no versículo 5, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Agora, imagine que você seja Abraão e entenda que naquela época nomes costumavam ter um sentido. E chega uma pessoa e não lhe conhece e estende a mão e: como é o seu nome? Abraão. E Abraão significa pai exaltado. E quantos filhos legítimos ele tem? Nenhum. Ele tem um que teve por meio da Agar.
mas filhos legítimos ele não tem nenhum. E Deus diz, agora eu vou mudar o teu nome, e agora o teu nome vai ser Abraão, que significa, sabe o quê? Pai de nações. Pai de nações. E imagine ele com 99 anos de idade e alguém diz, como é o teu nome? Abraão. Eu sou pai de nações. E dá para Abraão coçar a cabeça e dizer, Senhor, se eu não tenho nenhum filho, como é que eu vou me introduzir às pessoas dizendo eu sou pai de muitas nações? É o Senhor que está dizendo que vai fazer. Pois bem, e é bom que a gente compreenda uma coisa aqui, porque na realidade, fé em termos da fé que Deus nos chama a ter, não é simplesmente fé por ter fé. A fé bíblica sempre é baseada no que Deus diz. É confiança numa coisa concreta e sólida, porque Deus tendo dito, é certo. E nota como Deus fala aqui. Ele diz, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Você pode falar para alguém e prometer esse tipo de coisa? Jamais. Nunca. Mas aqui é Deus falando. Amém. Ele continua então dizendo, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Pense um pouco quanto a isso comigo. Deus promete aqui, dizendo, eu vou ser o teu Deus. Primeiramente, quanto a isso, note bem até o artigo U. Não é um Deus. Até nos 10 mandamentos, o primeiro, Êxodo 20, versículo 3, diz, não terás outros deuses diante de mim. Deus requer, por ser quem Ele requer a posição de exclusivo. Eu serei o teu Deus, não um entre muitos. Deus requer fidelidade exclusiva com a pessoa dele. Mas, além disto, quando Deus diz, eu serei o teu Deus, Ele quer dizer com isso que Ele vai ser o Senhor. Ele não está lá no céu, simplesmente como um Papai Noel para fazer tudo que a gente mandar. Nada disto. Ele está lá no céu para ser Deus, para mandar, para dar as ordens. Eu serei o teu Deus. Ele dá as ordens. Não sou eu que dou as ordens. Não é um amigo meu que dá as ordens. Mas tem mais uma coisa importante aí. Ele diz, aliança perpétua para ser o teu Deus e que mais? Da tua descendência.
Eu espero que, se você tem filhos, e alguns aqui têm, né? E alguns de vocês, eu imagino que esperam ter no futuro. Mas você que tem filhos, você ora pela salvação destes, dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Você pensa nas futuras gerações que virão por meio de ti, em termos do plano de Deus para a salvação e para viverem para a glória dele. Deus falou aqui para Abraão que este era o plano dele quanto a Abraão. E aí ele diz no versículo 8: dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Repetindo esta última parte, serei o seu Deus novamente. Nota, dar-te-ei e serei são verbos no futuro. Envolve, em outras palavras, promessas. Você pode falar quanto ao futuro como Deus está falando aqui? Não podes. Você sabe, Tiago capítulo 4 e versículo 4, lá Deus nos lembra dizendo: vós não sabeis o que sucederá daqui a um ano, é? Tiago 4, quanto? 4 e 14. Hein? É isso que ele diz lá? Vós não sabeis o que sucederá daqui a um ano? No dia de amanhã. Pois bem, não é daqui a um ano, não. Ele diz, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. E poderíamos esticar para cá um pouco da manhã e dizer, nem do resto de hoje. Não é verdade? Eu já estou em casa. Mas a verdade é que nenhum de vocês sabe se chega em casa. Não é verdade? A gente não sabe do dia de amanhã. Mas Deus pode falar sobre o futuro absolutamente. Por quê? Porque Ele é o dono do Ele é o soberano Deus. Ele tem tudo sob controle. Ele sabe, ele tem um plano e tudo vai ser executado do jeito que ele diz. Agora, uma das coisas que eu sempre desejo fazer aqui com vocês é ajudá-los a compreender como estudar a Bíblia. E eu quero colocar isto aqui neste momento, nesse sentido. Aqui tem uma promessa: dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã. Essa promessa você pode tomá-la para si mesmo? A resposta é a quem foi feito esta promessa. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Deus deu essa promessa a Abraão e aos descendentes dele. Você é da descendência dele? Pois bem, eu creio que nenhum de nós aqui é da descendência dele, não. Então, em outras palavras, nós temos que ter muito cuidado quanto a
quando queremos tomar uma promessa para nós, de perguntar para quem foi dado. Essa é uma promessa que é dada para todo mundo? Às vezes são. Mas essa daqui é uma promessa especificamente dada a Abraão e a sua descendência. Então, não é para nós não. Agora, em seguida, nos versículos 9 a 14, Deus passa a dar a Abraão uma responsabilidade. Deus continua falando, dizendo: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Agora, o que envolve então aqui a parte que cabia a Abraão? Envolvia a circuncisão de todo macho, tanto da família de Abraão quanto dos seus descendentes. Agora, essa questão da circuncisão se tornou para os judeus algo muitíssimo importante. Aliás, fazia parte da sua identidade como judeu ser circuncidado. Em Gênesis 34, que não é muitos anos à frente, eu digo em termos de tempo, em Gênesis 34 já estava muito enraizado entre os descendentes de Abraão a questão da circuncisão. Agora, era uma cirurgia pequena no órgão masculino. A palavra em si significa cortar ao redor. E tem sim um efeito sanitário ou de saúde. Entre os judeus tem muito menos problema em termos, por exemplo, de certo tipo de câncer das mulheres, em consequência disto. Mas é importante entender que essa ordem não foi dada por questão de saúde. Muito mais importante do que isto é que é justamente na questão de geração de um filho que é mais demonstrada a natureza pecaminosa do homem. Porque todo filho que é gerado por qualquer homem é um pecador. É por isso que quando Jesus veio e nasceu, ele tinha que nascer da Virgem Maria. Se ele fosse gerado por homem qualquer, seria um pecador. E então, por meio da circuncisão,
Deus estava dando a Abraão e os seus descendentes, estava dando a eles uma instrução de que precisavam de uma coisa não meramente exterior, mas precisavam de o pecado ser cortado, precisavam da salvação. E, por exemplo, em Jeremias capítulo 4:4, Deus disse lá: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. O seu coração, em outras palavras, precisa ser cortado do pecado. Era a circuncisão, então, um símbolo de cortar fora o pecado ou da salvação, em outras palavras. Deus dá detalhes quanto a o que Ele quer que seja feito. Ele diz que é para ser feito, por exemplo, no 8º dia. E o Senhor deve ser obedecido, então, sempre, logo e até nos detalhes. E quanto ao versículo 14, onde ele diz que quem não for circuncidado quebrou a minha aliança, deve ser eliminado aquela pessoa. Isso significa, pelo menos, que ele seria não deveria ser recebido na comunidade israelita e talvez signifique até a morte desta pessoa. Agora, nota que Deus disse: Abraão, você deve ser circuncidado, e não somente você, mas os seus descendentes. E aí, se antes coube a pergunta, essa promessa é para todos nós, aqui do mesmo jeito cabe quanto a essa ordem. Essa ordem, então, da circuncisão cabe para nós. E a primeira pergunta a fazer, de novo, seria: a quem foi dada esta ordem? Foi dada a Abraão e a sua descendência. Você é descendente de Abraão? Não somos. Né? Mas além disto, o Novo Testamento, a gente deve perguntar, o Novo Testamento tem instrução diferente? É bom que você saiba logo, e aliás eu já tenho falado sobre isso. Às vezes Deus dá uma instrução no Velho Testamento e mais tarde Ele dá uma instrução diferente. E nós precisamos ter cuidado quanto a essa questão em termos de examinar as duas partes. E no caso, em Atos capítulo 15 e versículo 1, há uma reunião, uma convocação de uma reunião em Jerusalém, onde alguns estão dizendo: se os gentios não forem circuncidados como nós judeus somos, não podem ser salvos. E se reuniram então para discutirem isto. E a conclusão deles lá em Atos capítulo 15 é: não é necessário para os gentios serem circuncidados. De fato, Paulo diz em Gálatas 5:2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixarem de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Claramente, ele está dizendo que para os gentios
circuncisão não é necessária. Então, vimos uma promessa dada especificamente para Abraão, que não foi dada para nós. Vimos uma ordem dada a ele, que também não é uma ordem especificamente dada a nós. Não é o plano de Deus que a gente faça isso, pelo menos por questões religiosas. Se fazermos, seria por questões de saúde. Deus continua falando, então, a partir do versículo 15, dizendo: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela tirarei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Aqui, não somente Deus tinha mudado o nome de Abraão, mas agora ele muda o nome da sua esposa. E ele aqui faz isso. Nota bem que isto é ligado à promessa que Deus tem dado de fazer de Abraão uma grande nação, fazer nações dele. E aqui, esta é a primeira vez, então, que Deus promete que o filho irá nascer por meio de Sara. Mas deve-se compreender uma coisa. Na realidade, se Deus prometeu que o filho venha através de Sara ou não, enquanto Abraão está casado com ela, e Deus tendo dito, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, enquanto tem a união do casamento dos dois, não é para ter outra mulher no meio disto. Em outras palavras, se Sara morresse, então Abraão poderia ter filho através de outra mulher, mas enquanto estava casado com ela, não era para ter filho por meio de outra mulher. E nessa hora, então, novamente nós encontramos Abraão se prostrando, adorando o Senhor, rosto em terra, quer dizer, lá mesmo no chão. Ele prestando culto ao Senhor, mas ao mesmo tempo nós vemos ele fazendo o quê? E se riu e disse consigo, e isso faz parte de entendimento de por que ele ri. A um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Olha, a nossa dificuldade é a do mesmo tipo de Abraão. Nós olhamos a coisa simplesmente em termos da providência normal de Deus. E não é para ser assim. Não é para ser assim. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não é isso que ele revelou lá no começo? E é tanto, então, a dificuldade que ele acha em relação a isso, que ele passa a dizer no versículo 18, isto é, Abraão diz a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Senhor, esse negócio de eu ter um filho,
Aí está muito difícil. Você já passou o tempo da gente ter filho? Vamos deixar essa conversa para lá. Eu já tenho o Ismael. Faça aliança com ele, Senhor. E veja a resposta de Deus. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Deus sabe que vai nascer, não é uma filha, mas é um filho. Hã? E Deus, sendo Deus, ele diz, está aqui o nome dele. O nome é Isaque, que aliás significa ele rir, já como uma lembrança de que Abraão estava aqui rindo, achando, Senhor, eu sei que você é grande, mas isso aqui está difícil. Deus diz, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. E quanto a Ismael, já que você me pediu em relação a ele, ele diz, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Deus diz, já Abraão, que você me pediu, eu vou fazer uma coisa por Ismael. Eu vou dar uma grande descendência dele, vou fazer uma grande nação dele. Mas entendo uma coisa, a minha aliança, porém, aí você vê o contraste. Eu vou fazer dele uma nação, mas a aliança é com Isaque, o qual Sara te dará a luz. E aqui ele acrescenta outro detalhe, nesse mesmo tempo, daqui a um ano. Olha os detalhes que Deus pode dar. Eu me lembro, talvez 25 anos atrás, eu estava fazendo um estudo bíblico com um rapaz que, quando morava em Canindé, e o pai dele era um macumbeiro. E enquanto eu estava fazendo o estudo lá com ele, chegou gente sendo atendido pelo pai dele. E uma coisa que me impressionou muito foi quão geral eram as profecias daquele macumbeiro. Só pessoas tristemente ignorantes de Deus, primeiramente, consultaria um macumbeiro. Mas é engraçado que mesmo as pessoas que estavam lá, isso em 1990 mais ou menos, já faz muito tempo. Naquele tempo, quem tinha carro era essencialmente considerado rico. E vieram de carro próprio. Pessoas inteligentes e com condição, não é que eram assim dos mais iletrados, não que por causa disso uma pessoa seja necessariamente ignorante, mas eu estou simplesmente dizendo, em termos desse mundo, eram pessoas que pelo mundo eram considerados inteligentes e pagando dinheiro para umas profecias muito generalizadas. As profecias de Deus não são assim. São específicas. Deus fala quanto ao futuro, é muito diferente daquilo que um homem fala. E diz então, em fim da conversa, em fim da fala com Abraão, Deus se retirou dele e elevando-se. E o que eu quero que nós meditemos aqui é isto.
Deus falou aqui com quem? Abraão. Ele tinha essas conversas regularmente? Parece que não. Parece que não. E o texto bíblico não indica que ele conversou com muitas outras pessoas. Ele conversou com quem quis, quando queria. Ele é Deus. É entender uma coisa, que naquela época Abraão não tinha uma Bíblia, como você tem. Nós podemos ouvir do Senhor a qualquer hora, qualquer dia. Uma Bíblia custa micharia, de pouca coisa. E Deus nos diz, por exemplo, em Romanos 15:4, pois tudo quanto outrora foi escrito, até no Velho Testamento, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mas que a nossa esperança seja no Senhor. Abraão teve que aprender a esperar na promessa do Senhor. O que ele faz então diante da ordem do Senhor? Nos versículos 23 a 27, diz, no final do 27, que ele tomou logo todos os machos da sua casa e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Eu não vou ocupar mais tempo para correr e entrar ainda no começo do 18, mas a obediência não foi demorada não. Seria uma coisa que iria doer? Sim. Mas todos foram circuncidados naquele mesmo dia. Ismael foi circuncidado. Os servos foram. Mas eles não faziam parte da aliança. Nós já vimos isso. E realmente essa cena aqui está aqui justamente para retratar o que nós vamos ver agora no capítulo 18. Diz no 18:1, apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Mamre, quando ele estava sentado na entrada da tenda no maior calor do dia. Então era meio-dia, uma hora bem quente, ele estava dentro da sua tenda na sombra e Deus aparece. Em termos de Mamre, ele é um homem, já foi mencionado isto no capítulo 13, versículo 18 e 14 e 13, como sendo o local onde Abraão morava. Eu menciono isso por esta razão. A Bíblia fala de nomes, de nome de pessoas, de tempo, fala de lugares, justamente a fim de que nós compreendamos que isso aqui não é uma novela fabricada na televisão. Isso aqui é história real que aconteceu. Você, pelo menos se tivesse o dinheiro suficiente, podia ir lá, ver esse local hoje. Aliás, em termos deste local, fica próximo a Hebron, que são uns 32 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Então não muito longe de Jerusalém. E eu quero que vocês compreendam que em 17:21, Deus disse, daqui um ano, Sara vai ter um filho. E aqui no versículo 14, Deus também diz, daqui um ano, ela vai ter um filho. Em outras palavras, isso aqui é outra vez que Deus apareceu, mas dentro de muito pouco tempo. Muito bem. Agora, nos versículos de 2 a
8, nós vemos a chegada de 3 homens. Abraão levantou os olhos, olhou e eis que 3 homens de pé em frente dele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Nota, correu, né? Tem 99 anos de idade, mas está correndo ainda. Prostrou-se em terra e fala para eles: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. E aí ele pratica a hospitalidade. A hospitalidade de Abraão aqui, você vai ver a pressa dele, a prontidão dele de oferecer o melhor que podia. Entenda, a hospitalidade todo mundo pode fazer. A gente tem que fazer dentro da condição que Deus deu a gente. Abraão era rico, então ele manda matar um novilho. Agora pense, se você é uma dona de casa, chega um visitante na sua casa e você não está esperando, você pode ir para a geladeira e tirar lá uma carnezinha para o churrasco, ou você vai ali no açougue e compra, e você então bota no fogão, gás butano, acende ali e de repente tem um fogo. Aqui não. Aqui tem que matar o novilho. Leva algum tempo para fazer as brasas, né? E assim por diante. Sara ainda tem que fazer o pão. Então, olha lá que a hospitalidade daqueles dias era tanto diferente do que é para vocês, para nós hoje em dia. Mas Deus até menciona em Hebreus 13:2 que nós devemos ser hospitaleiros. E que alguém já hospedou anjos sem saber. E no caso, certamente é uma referência a esse caso aqui. A Bíblia chama eles de homens, mas nós vamos ver mais para frente quem são esses homens. Então, eles aceitaram o convite de Abraão e, naturalmente, nós estamos falando em horas que passaram lá até que tudo isso estivesse pronto. E para nossa última parte, então, nós queremos ver a conversa mais uma vez de Deus, a partir do versículo 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? É possível que na conversa que tinha havido até agora, que alguém tivesse chamado ela de Sara. Mas talvez não. Se nós estivéssemos lá na casa, nós só saberíamos chamá-la de Sara se a gente ouvisse ela chamada assim. Mas vamos ver quem é uma dessas pessoas. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara, desculpe, parando aí um instante, agora já dá para pensar quem é essa pessoa. Está dizendo que daqui a 1 ano Sara vai ter um filho. Ele não sabe. Isso aqui é um visitante, né? Não andou lá antes, até onde Abraão sabe. Esse visitante não sabe que a minha esposa já tem 89 anos de idade, até agora não teve nenhum filho. E a Bíblia diz: Sara o estava escutando à porta da tenda, curiosa, né? Atrás dele.
Abraão e Sara eram já velhos, e aqui Deus nos dá uma explicação importante que vai dar-nos a entender o que acontece no versículo 12. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. O que está simplesmente sendo dito aqui é, as meninas que estão aqui, por exemplo, elas não tiram idade de ter filho ainda. Cedo tem o tempo quando a mulher não pode ter filho. Mais tarde chega o tempo quando pode. E depois, mais tarde, chega o tempo que cessa isso. É assim que Deus planejou. E quanto a Sara, esse período quando teria a possibilidade de fecundação e da menstruação e assim por diante, isso aí já tinha passado quanto a ela. E por isso, o versículo 12 diz: riu-se, pois, Sara, onde? No seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. A razão que é importante que a gente olhe os detalhes aqui é justamente porque ela não estava falando em voz alta para todo mundo ouvir. Isso aqui é algo que simplesmente passou dentro dela. Ela se riu no seu íntimo, no seu interior. A risada foi: eu, uma velha, grávida para ter um filho? Mas olha o que segue. Disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Aliás, eu esqueci de dizer uma coisa. Nota que no pensamento dela, quando ela diz no versículo 12, depois de velha, e velho também o meu, o quê? Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 6, menciona esse fato dela chamar ele de Senhor. E realmente não foi audivelmente, foi no seu interior, mas ela compreendia que o seu marido era o cabeça. E então ela lhe era submissa, estava lá para servi-lo. Desculpe, eu tinha esquecido disto. Mas então, voltando para o versículo 13. Lá disse o Senhor a Abraão. Se no começo diz, chega lá na casa dele 3 homens, e a conversa vem andando no rumo de que, puxa, esse homem, ele sabe, como é o nome da minha esposa, ele está dizendo o que vai acontecer no futuro. Sabe que ela riu? Isso aqui, pois bem, ele não é somente um homem. E aqui especificamente diz que ele é Deus. Amém. Ele é o Senhor. É por isso que ele pode falar desta forma. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? E lembra-se, é porque ele ouviu isso? Não. Ela fez isso no interior. O que é que isso está dizendo sobre Deus?
é onisciente. Ele sabe do que se passa no coração do ser humano. Por que se riu Sara? E ele explica ainda o motivo da risada. Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Em outras palavras, a questão dela em termos de rir Não estou acreditando. não estou acreditando, estou achando muito difícil. Ela só está olhando o processo normal da providência de Deus e fazer as coisas por meio dos eventos normais. Está olhando com os olhos humanos. Olhando com os olhos humanos. Ela não está aplicando na sua vida, no dia a dia, a questão de que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Ele mostra mais uma vez quem Ele é por meio daquilo que Ele faz. Ele fala sobre os pensamentos dela. Para nutrir a fé dela, Ele faz a pergunta: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? E a resposta que se espera a essa pergunta é o quê? Não. Não pode ter. O Todo-Poderoso, Ele faz o que Ele quer. Amém. E Ele diz, repetindo, daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Deus não somente salva aquele que crê nele, mas também age na sua vida para alimentar e fazer crescer a fé nele, aplicando isto nas dificuldades que enfrenta. Mas nota com o fim do versículo 15. Então, Sara, receosa, ou com medo, né? O que ela faz? Não, ela O negou dizendo, não me ri. esconder de Deus, né? O que ela está fazendo com Deus? Chamando Deus de mentiroso. Deus acabou de dizer para ela, você riu. E é entender uma coisa, mesmo que não fez audivelmente, Deus reconhece como tendo feito, quando fez no interior do coração. Mas o coração enganoso que é, e desesperadamente oculto, como diz em Jeremias capítulo 17 e 9. Até tanto que Deus faz a pergunta, quem o conhecerá? Mas ela nega novamente. E o Senhor tem que repreendê-la, dizendo, não é assim. É certo que riste. Tem muitas e muitas lições que nós podemos aprender por meio daquilo que Deus diz e por meio daquilo que Ele faz. E uma coisa aqui é certa. Deus é impedido de fazer o que Ele quer por causa da pequena fé de Abraão e Sara? Não. Acho que foi uma coisa que eu li nessa semana, ou ouvi, eu não me lembro qual dos dois, mas a história de um homem, um guru
lá na Índia, um dos líderes religiosos do hinduísmo, que convenceu 600 pessoas a pagar $100 cada um para ver ele andar por cima d'água. Não sei como é que ele encontrou tantos bestas para fazer isso. Mas ele ajuntou 600 pessoas lá, chega aqui na beirada da piscina e faz suas orações, se prepara e aí pisa para frente e cai lá para dentro da água. E aí ele sai furioso dizendo: aqui tem um incrédulo. O incrédulo é ele. Ele é um que está no meio. Culpou os outros, ou pelo menos um, como sendo o motivo dele não ter conseguido andar por cima da água. E eu só falei dessa história pela seguinte razão: a pouca fé de Sara impediu Deus de fazer o que ele queria fazer? Não. E por outro lado, a fé é importante. Não estamos aqui com isso atrás de fazer pouco da fé, mas é que a nossa fé depende de um conhecimento concreto de quem Deus é. Nós temos visto aqui hoje, Ele é o Todo-Poderoso em 17:1. Ele fala ou Ele comunica, e nós vimos muitos exemplos dele falando. Ele faz promessas e as cumpre. Número 4, Ele tem planos que incluem até nações e seus governantes. Nós precisamos compreender que é do mesmo jeito hoje. Ele tem planos em relação ao Brasil. Quinto, Ele é dono da terra e o dá a quem quer. Como Ele prometeu em 17:8. Número 6, Ele sendo Deus é dono de tudo, dá o que quer a quem quer. Ele deu a aliança a Isaac e não a Ismael. E meu dever é adorá-lo e amá-lo, ser contente com o que ele decide fazer. Número 7, ele falou a quem queria. Não tem a obrigação de falar com todo mundo. Ele nos tem colocado à disposição a sua palavra. Nós podemos lê-la se queremos. Número 8, ele conhece o nosso pensamento mais interior, como ele demonstra aqui em 8:13, se mostrando conhecedor do que passava no interior de Sara. E número 9, ele se faz conhecido por realizar o que é humanamente impossível, em 8:14. Não deve ser considerado ou tratado como que fosse um de nós. Deus não é nosso igual. Ele é o Todo-Poderoso. E qual deve ser então a nossa resposta a tudo isto? Nós devemos amá-lo por quem Ele é. Nós devemos procurar aumentar o nosso conhecimento dEle. Se nós o amamos, nós vamos confiar nele. Você está aqui nesse mundo simplesmente para realizar os seus sonhos? Não. Deus lhe colocou aqui para realizar através de você os planos dele. Amém. Para a sua vida.
E eu pergunto, você confia nele para realizar através da sua vida o que humanamente seria impossível? Ou você simplesmente vive uma vida natural? Quanto a viver o impossível, começa com salvação, que vem por meio do arrependimento do pecado e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E depois continua com o seu crescimento e passa a ser também útil a Ele na salvação de outras pessoas. Que Deus possa usar esse texto, então, em nossas vidas, para a glória dele. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por este texto da Tua Palavra mais uma vez. E, ó Pai, temos visto o Senhor como sendo o Deus do impossível. Amém, glória a Deus. Ó, livra-nos de olhar as coisas meramente, humanamente falando. Ajuda-nos a aprender a confiar no Deus Todo-Poderoso. Até para o estabelecimento de uma igreja aqui em Itapuã. Amém. Sabemos que se for do Teu querer, não há nesse mundo quem impeça. Ajuda cada um de nós a sermos instrumentos nas Tuas mãos. Amém. A fim de que, por nosso intermédio, o Senhor faça o que humanamente seria impossível. Nós rogamos isto no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.